Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. A palavra de Deus assim nos diz: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse: Passemos para o outro lado. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Título da mensagem nesta noite: Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Oremos. Pai querido, nós chegamos diante do Senhor nesta oportunidade, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que o Senhor venha nos iluminar no nosso entendimento da palavra do Senhor. Peço que o Senhor me dê sabedoria para expor a palavra do Senhor ao coração do teu povo e que o Senhor venha, ó Pai, agir nas nossas vidas, na vida de cada um. Ó Pai, revelando essas verdades maravilhosas que estaremos expondo nesta noite. É no nome de Cristo que pedimos, agradecidos. Amém e amém. Podem se assentar. Neste texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós podemos ver Jesus entrando em um barco com seus discípulos. E quando eles entram neste barco, Jesus dá a ordem para que eles pudessem ir para o outro lado do lago. E eu acredito que esse lago seja o Mar da Galileia. E durante o percurso, acontecem dois eventos, dois fatos. O primeiro, que Jesus, cansado, ele dorme. E o segundo é o surgimento de uma tempestade enquanto eles estavam navegando em alto mar. E a intensidade daquela tempestade deixaram os discípulos com medo, deixaram os discípulos desesperados. E esse desespero dos discípulos era, de certa maneira, legítimo, porque, inclusive, no versículo 23 diz que o barco estava se enchendo de água e eles estavam em perigo, diz o texto. E, em meio àquele desespero todo, os discípulos se achegam ao Senhor Jesus, acordam Ele e clamam a Ele: Senhor, mestre, mestre, olha, nós estamos perecendo. Então Jesus se levanta, repreende o vento, repreende a água, eles se acalmam e acontece uma grande bonança, uma grande calmaria após Jesus repreender a água e o vento. E a narrativa bíblica termina com o Senhor Jesus Cristo fazendo uma pergunta aos seus discípulos. Pergunta esta que tomei emprestado para dar o título a esta mensagem: Onde está a vossa fé? Essa narrativa bíblica, meus amados e muito queridos irmãos, tem muito a nos ensinar. Ela tem uma aplicação espiritual sobre a nossa vida cristã. Aquele barquinho representa a nossa vida. Que no dia em que você, arrependido, entregou sua vida a Cristo, Jesus entrou no seu barquinho. Amém, irmãos? Jesus Cristo habita em nossas vidas. Ele veio entrar em nossas vidas e agora, como Senhor das nossas vidas, Jesus está nos dando a direção para onde devemos seguir, para uma vida em direção ao Senhor Jesus Cristo e à glória do seu santo e muito bendito nome. Agora, outra verdade que nós encontramos aqui neste texto é o surgimento de uma tempestade. Enquanto eles estavam navegando, surgiu uma tempestade. E assim como na nossa vida também, meus irmãos, tempestades podem surgir em nossas vidas. Tempestades surgem em nossas vidas. Tempestade, irmãos,
é figura de tribulações, lutas, adversidades, situações difíceis que surgem em nossas vidas. Há alguém aqui que não tem problema na sua vida? Seja no trabalho, seja na família, seja financeiro, seja emocional. Tem alguém aqui que não tem nenhum tipo de problema? Eu duvido muito, porque nós estamos vulneráveis às adversidades, às lutas e tempestades que a vida nos traz. E quando nós falamos de tribulação, existem pelo menos 2 tipos de tribulação. Existem as tribulações externas, aquelas que acontecem ao nosso redor, como, por exemplo, a própria tempestade descrita no texto. Uma tempestade que deixou eles apreensivos, desesperados até certo ponto, diante do perigo que eles estavam correndo. Mas também existem tribulações internas, aquelas que acontecem dentro do nosso coração, como, por exemplo, ansiedade, como, por exemplo, preocupações, depressão e outras coisas mais. E há pelo menos também 2 maneiras de surgirem tribulações em nossas vidas. A primeira são aquelas que são provocadas por pessoas ou eventos alheios, como, por exemplo, a perseguição da igreja. Não foi a igreja que provocou o Estado para ser perseguida, não. A perseguição foi um ataque de Satanás à igreja. Então, a igreja estava refém. Houve a perseguição, não foi culpa da igreja, mas a igreja estava padecendo, estava passando por essa tempestade. Não foi provocada pela igreja, foi provocada pelo próprio diabo que quis destruir a igreja. Mas também, irmãos, existem aquelas tempestades que somos nós mesmos quem provocamos, através de atitudes e hábitos contrários à palavra de Deus. Atitudes e hábitos egoístas, através de pecados. Na Bíblia nós temos o exemplo do rei Davi. O rei Davi, irmãos, quando ele pecou com Batseba, e ele foi confrontado pelo profeta, se eu não me engano, o profeta Natã, Davi ele se arrependeu com sinceridade. Davi se arrependeu de todo o coração. Mas isso, irmãos, não significou que ele não iria enfrentar as consequências do seu pecado. Ele enfrentou. Por causa do pecado de Davi, o filho dele, ali que era fruto do seu adultério com Batseba, ele morreu. Outra consequência do seu pecado foi justamente a rebelião de seu filho Absalão. Um dos filhos de Davi se rebelou contra seu governo, contra sua autoridade, e quis usurpar o trono do seu pai. E várias coisas aconteceram ali, diante daquela rebelião, até que Absalão morreu, e Davi pôde voltar, então, para o palácio. Mas Davi sofreu todo o tempo. Davi sofreu em fugir de Jerusalém, mas também sofreu em perder o seu filho, porque ele amava o seu filho. E essas tempestades que Davi enfrentou, foi consequência do seu pecado. Mas graças a Deus, irmãos, que nós servimos a um Deus misericordioso, que mesmo diante das consequências dos nossos pecados, Deus ele pode transformar grandes males em grandes bênçãos. Ele pode transformar situações terríveis, tempestades terríveis, em grandes bênçãos em nossas vidas. Como, por exemplo, o próprio Davi com relação ao sucessor do seu trono. Alguém lembra quem foi o sucessor do trono de Davi? Salomão. E Salomão era filho de Davi com quem? Com Batseba. Aquela mesma mulher que houve o adultério e que ele também assassinou o seu marido. Aquela mesma mulher. Mas Deus transformou aquela situação, aquele casamento, em uma grande bênção. A ponto de o seu filho Salomão, o seu filho com Batseba, ser o herdeiro do seu trono.
E nós vemos a mão de Deus nisso tudo, porque Salomão, com exceção dos últimos anos do seu reinado, onde ele se afastou dos caminhos do Senhor, Salomão foi um excelente rei. Reinou com todo o seu coração, reinou com sabedoria de Deus. Tanto é que a Bíblia mesmo diz que, tirando Jesus, que é a grande exceção, nenhum outro foi tão sábio quanto o rei Salomão, a ponto do seu reinado ser uma espécie de figura do reino messiânico aqui na terra. Então nós podemos ver, irmãos, que o nosso Deus, quando nós nos arrependemos de todo o coração, e acertamos e alinhamos o nosso coração à vontade de Deus, a nossa terra pode estar doente, pode estar estéril, sofrendo consequências de nossos pecados, mas Deus promete sarar na nossa terra, se nós o buscarmos de todo o coração. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Amém. Voltando aqui para o nosso texto, nós não estamos imunes a tempestades. Certamente, tempestades virão. O problema não é as tempestades que enfrentamos, mas a maneira com que agimos e reagimos nas tempestades. E aqui nesse texto de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25, nos orienta, nos ensina, pelo menos 3 atitudes que devemos ter diante das tempestades que enfrentamos. 3 atitudes que você precisa agir, que você precisa fazer quando estiver enfrentando tempestades. Vejamos nessa noite quais são essas 3 atitudes. Em primeiro lugar, diante das tempestades, você deve achegar-se ao Senhor. Veja comigo o versículo 23, ou melhor, versículo 24. E chegando-se a Ele. Chegando-se a Ele. Ele quem, irmãos? Jesus. Os discípulos estavam ali naquele barquinho, aquele barquinho sendo ali açoitado pelas ondas do mar, pelo vento, a água entrando dentro do barquinho, naquele desespero todo, irmã Hilda. Os discípulos precisaram tomar uma decisão. Nós vamos fazer o quê? E então eles decidem se aproximar do Senhor Jesus. Eles decidem ir ao lugar certo, ou melhor, na pessoa certa, em Jesus Cristo. A palavra chegar do nosso texto significa aproximar-se do Senhor, irmãos. E muitas vezes Deus permite tribulações, Deus permite tempestades em nossas vidas, obrigado, filho, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Porque Deus conhece nossos corações e sabe muito bem que muitas vezes, quando tudo está certo, quando tudo vai bem, nós temos a tendência de se afastar do Senhor, de esfriar espiritualmente, de negligenciar a oração, de negligenciar a palavra de Deus, de começar a se ausentar de um culto ou outro. Deus sabe disso. Então Deus permite que tempestades surjam em nossas vidas para que nós possamos nos aproximar do Senhor. Mas infelizmente, muitas pessoas, quando se deparam diante de situações difíceis em suas vidas, ao invés de se aproximar de Deus, eles tomam um caminho inverso, se afastam mais de Deus ainda. E nós temos um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Caim. Caim e Abel. Gênesis capítulo 4. Nesse texto, lá em Gênesis capítulo 4, Abel e Caim vão oferecer sacrifícios ao Senhor, ofertas ao Senhor, vão realizar um culto ao Senhor Deus.
E Deus havia deixado bem claro para eles que a maneira correta para que eles pudessem cultuar a Deus naquele momento, naquele período, era através de um sacrifício de um animal inocente. É interessante que a centralidade do culto no Antigo Testamento está no Evangelho. Aquele sacrifício apontava para Jesus Cristo. Assim como hoje também, a centralidade do nosso culto está em Jesus e no seu Evangelho. Porque é somente através de Jesus Cristo que hoje nós podemos estar aqui reunidos adorando o Deus vivo e verdadeiro. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo que fazemos isso, por causa dele, de quem ele é e do que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Então ali com Abel e Caim, Deus estava exigindo isso, que para que eles pudessem se aproximar de Deus, um inocente precisava morrer. E através daquele sacrifício daquele animal, Deus estava revelando o Evangelho para eles. Abel ofereceu o cordeiro, como Deus havia determinado. Mas Caim ofereceu o fruto da terra. E apesar da boa intenção de Caim, Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E aceitou a de Abel. Caim, movido de inveja e de ódio pelo seu irmão, ele foi e assassinou seu irmão Abel. Então Deus aparece na situação e confronta o pecado de Caim. E quando Deus confronta o pecado de Caim, querendo ou não, esse confronto de Deus para com Caim é um tipo de tempestade. É um problema que ele precisava resolver. Mas, meus amados irmãos, ao invés de se arrepender, ao invés de buscar o Senhor de todo o seu coração, a Bíblia diz em Gênesis 4,16 que Caim saiu de diante da face do Senhor. Caim se afastou de Deus. E quantos crentes, meus amados irmãos, que diante do confronto, diante da tempestade, diante de consequências de seus pecados, têm a mesma atitude de Caim, se afastam ainda mais da presença de Deus. Eu tive uma experiência parecida com isso em Cuiabá. Cheguei na irmã para confrontar o pecado dela, e ao invés dela se arrepender e se achegar diante do Senhor, ela se afastou dos caminhos de Deus. Mas louvado seja Deus que em um momento da vida dela, ela procurou Deus. Ela buscou o Senhor. E eu creio que foi de coração, porque Deus começou a incomodar o seu coração. Até que um dia, ela apareceu na porta da minha casa e pediu perdão, porque ela entendeu que o que fizemos foi o certo, foi bíblico, foi o correto, foi o justo. Mas ela estava errada. E então ela pediu perdão pelo pecado dela e consertou sua vida diante de Deus. Meus amados irmãos, se nós queremos desfrutar da paz de Deus em nossas vidas, é só caminhando em direção ao Senhor que nós vamos encontrar a paz que tanto precisamos. Quantos crentes, ao ser confrontados, decidem sair da comunhão do corpo de Cristo, sair da igreja? Mas lá em Mateus, irmãos, capítulo 18, versículo 18, quando Jesus ele vai ensinar sobre disciplina na igreja, ele nos revela que não existe comunhão com Deus fora da comunhão com o corpo de Cristo. Não existe comunhão com Deus fora da igreja. Porque lá em Mateus 18 diz que tudo que a igreja ligar na terra será ligado aonde? Alguém lembra o texto? No céu. E tudo que a igreja desligar na terra será desligado aonde, irmãos? Isso não é perder a salvação, isso é perder a comunhão com Deus. São duas coisas diferentes. Nós só podemos ter plena comunhão com Deus
através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então não existe isso de, não, agora eu vou cultuar a Deus na minha casa mesmo, agora eu vou orar em casa, eu vou fazer meu culto doméstico e Deus vai aceitar. Deus não aceita. Porque fora da comunhão do corpo de Cristo, não existe comunhão com Deus. Isso é sério. Quando a igreja precisa votar a exclusão de alguém, irmãos, isso é muito sério e traz implicações espirituais para a vida daquela pessoa. A ponto da Bíblia, do próprio Senhor Jesus Cristo dizer que é entregar aquele irmão para Satanás destruir a sua vida. Então é uma coisa muito séria. Essa ideia, essa mentalidade dos desigrejados, que eu posso servir a Deus longe da igreja, é uma mentalidade diabólica que afasta pessoas do Senhor. E quando estamos longe de Deus, nós somos presas fáceis para Satanás destruir nossas vidas, irmãos. Então, se nós queremos desfrutar da paz de Deus, é só nos aproximando mais e mais de Deus. E quanto mais próximo de Deus eu estiver, Jonas, eu vou querer estar aonde Deus quer que eu esteja. Eu vou querer estar na comunhão com os meus irmãos em Cristo. Eu vou querer estar em oração. Eu vou querer servir ao Senhor. Se aproximando de Deus. Todas as vezes que Deus pegou o meu coração, me chacoalhando, olha, acerta a sua vida. Deus sempre estava me trazendo para mais perto da igreja, Deus estava sempre me trazendo mais perto da comunhão com os irmãos, da comunhão com minha esposa, da comunhão com os meus filhos. É sempre nos aproximando, porque lá em 1 João, Deus deixa bem claro. Se eu digo que amo a Deus, se eu digo que eu conheço Deus, que eu sou salvo, mas odeio o meu irmão, eu estou enganando a mim mesmo. Porque a maneira de eu demonstrar amor para Deus é amando o meu amado irmão. É eu amando a irmã Hilda, eu amando o Douglas, Beto, amando a irmã Suelen e cada um dos irmãos em Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Quem está dizendo essas palavras é Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O texto continua. Irmãos, só existe um lugar que podemos encontrar paz, e é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos foram no lugar certo, ou melhor, na pessoa certa. Quer paz na sua vida? Vá até Jesus. Segundo lugar, diante das tempestades, você deve orar ao Senhor. No versículo 24 também diz, chegando-se a ele, o despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. Os discípulos ali no barco, tempestade, barco mexendo, água entrando, vão até Jesus, mestre, 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 acorda, mestre. Nós estamos perecendo. Aqui no texto, irmãos, quando você vê aí a palavra dizendo, a palavra dizer aí é sinônimo de oração. Eles estavam orando a Deus. Porque o que é orar, irmãos? Orar é conversar com Deus. É conversar com Deus. E quem está diante deles ali? Deus em carne. Então eles estão conversando com Deus. Conversar ali, dizer ali, é sinônimo de oração. Aqui o texto nos ensina, irmãos, que diante das tempestades, precisamos buscar ao Senhor em oração. É através da oração que acessamos o trono da graça de Deus, que entramos em sua presença para louvá-lo, para agradecermos e também para apresentarmos as nossas angústias, nossas dores e nossos sofrimentos diante do Senhor. Nós precisamos aprender a fazer isso na presença do Senhor. Muitas vezes, muitos crentes acabam, ao invés de buscar o Senhor em oração, apresentando diante do Senhor as suas angústias, preferem alguém para desabafar. O problema é que muitas vezes a gente vai encontrar pessoas erradas, que ao invés de nos ajudar, vão intensificar a tempestade que estamos passando.
Irmãos, o melhor lugar é no Senhor. É ali, de joelhos no chão, que nós podemos desabafar diante de Deus, e Ele está pronto sempre para ouvir as nossas súplicas. Ele sempre está pronto para ouvir. Irmãos, e na Bíblia nós temos um exemplo. É o exemplo de Ana. Ana era a mulher de Eucana. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Eucana, ele tinha duas esposas, ele tinha Ana e Penina. Uma observação aqui, Deus ele nunca aprovou a bigamia, que é casar com duas mulheres. Deus ele tolerou isso durante um tempo, mas o princípio sempre foi um homem com uma mulher. Sempre foi o princípio, desde Gênesis. Mas nós estamos aqui diante de um homem que tinha duas esposas. A Penina, ela era fértil, ela deu filhos para Eucana, mas Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E o problema é que o texto lá de 1 Samuel deixa claro para nós que Penina provocava excessivamente a Ana. Está vendo? Eu tenho filho, você não tem. E isso trazia tempestades no coração de Ana. E olha que tempestade ela enfrentava, hein? Mas Ana, irmãos, Ana buscou e orou a Deus, apresentando a sua dor, sua aflição, e pedindo a Deus alívio e paz. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus ouviu a petição de Ana. Ele ouviu e atendeu a petição de Ana. Deus, ele sentiu a dor de Ana e ouviu o seu clamor. Em resposta de oração, Deus deu um filho para Ana, que trouxe paz e consolo ao seu coração. Ana não buscou no lugar errado. Ana buscou no lugar certo, ou melhor, na pessoa certa. Ana orou ao Senhor e confiou a Ele os desejos mais profundos do seu coração. Apresentou a Deus a sua aflição. E Deus, misericordioso e amoroso, atendeu o seu pedido. Meus amados irmãos, quando nós buscamos Deus em oração, Ele certamente vai te ouvir, e Ele sempre vai trazer paz ao seu coração. Porque, irmãos, é na presença dEle que nós temos paz verdadeira. É no Senhor. Então busca o Senhor de coração, busque Ele em oração, e certamente você vai encontrar paz. Diante das tempestades, ore ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Mas talvez, irmãos, Deus, Ele não vai agir da maneira que você quer. Da maneira que você vai pedir para Ele. Talvez Ele vai agir diferente. Mas, irmãos, inclusive aqui no texto nosso, Ana pediu filho. E eu pergunto, você tem um filho? Deus te dá um filho. Você não quer passar o maior tempo possível com seu filho? Mas Ana, Deus deu filho. Mas quando chegou o tempo do desmame do menino, Ana não pôde ficar com o filho. Ana teve que entregá-lo lá no tabernáculo, lá para o sacerdote, para ele ser treinado e usado na obra de Deus. Desde criança. Sabe quem que foi o filho dela? Samuel. Profeta e juiz em Israel. Foi Samuel quem ungiu Saul e Davi para serem reis em Israel. Um menino que foi fruto de oração. Mas às vezes Deus não faz como nós queremos. Outro exemplo também é Jesus quando vai ressuscitar Lázaro. Marta chega para Jesus quando Jesus chega lá em Betânia e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deus, Ele ouviu a oração de Marta e de Maria. Não respondeu como eles queriam, porque elas queriam que Jesus curasse ele. Jesus não curou, mas Jesus ressuscitou ele. Amém, irmãos? Isso é o mais importante. Muitas vezes nós vamos orar para Deus curar pessoas, e Deus não vai curar. Pessoas vão morrer. Mas, irmãos,
que Deus, ao invés de curar pessoas fisicamente, possa curar o coração dessas pessoas, salvando suas almas da perdição e levando para o céu, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Amém, irmãos? Agora, irmãos, terceiro lugar, nós vimos, diante das tempestades, precisamos se aproximar de Deus. Segundo, orar a Deus. Terceiro, esperar o agir de Deus. No versículo 24, diz assim: e ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Os discípulos, no meio ali da tempestade, a água entrando no barquinho, então ali, eles quase morrendo de medo, né, de pavor, se aproximam do Senhor Jesus, oram, conversam com Jesus, clamam a Ele, e nós agora vemos que Jesus se levanta e poderosamente age para acalmar a tempestade. Ao ouvir a súplica dos discípulos, Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e ambos se acalmam, trazendo bonança. Neste ponto aqui, irmãos, a aplicação espiritual está relacionada ao tempo. Irmãos, no texto, Jesus ele age imediatamente. Ele se levanta, repreende o vento, repreende a água e pronto, já tem paz. Mas na maioria das vezes, irmãos, não é isso que acontece, não. Às vezes Deus ele age, mas demora um tempinho para a gente ver os resultados da ação de Deus na nossa vida. Inclusive, o escritor de Salmo 22:19 concorda com essa sensação de que Deus demora, às vezes, para atender nossa petição. Ele diz assim: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Parece que o salmista aqui está concordando, que Deus às vezes demora para nos socorrer. Mas, irmãos, mesmo que pareça, Deus não está dormindo, não. Ele está bem acordado. Jesus ali no barquinho, irmãos, fisicamente ele estava dormindo, mas como o Senhor de toda a criação, ele estava ligado em cada detalhe que estava acontecendo. Irmãos, mesmo que possa parecer que Jesus esteja dormindo, a Bíblia diz que eis que não tosquenejará. O que é tosquenejar? Cochilar. Nem dormirá o que guarda Israel. Ele está agindo. A partir do momento, irmãos, que você ora a Deus, Deus ele começa a agir. Há uma verdade que vocês precisam entender. Deus sempre responde sua oração. Creia nisso. Você orou, você pediu, Deus vai responder sua oração. Ele sempre responde. Mas ele tem 3 tipos de resposta: sim, não e espere. Nós temos, por exemplo, lá em Tiago fala, por exemplo, a respeito da sabedoria, que Deus dá a todos generosamente. Pede para Deus sabedoria, Ele vai te dar sabedoria. O sim imediato de Deus. Quantas vezes nós oramos para Deus e rapidinho Deus foi e atendeu o nosso pedido? Rápido. Mas às vezes Deus diz não. E Tiago também responde por que Deus diz não. Porque nós pedimos errado. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres, em vossos deleites. Mas às vezes Deus diz: espera. E como é difícil esperar. Como é difícil esperar, irmãos. Nós estamos na era do imediatismo, e nós queremos as coisas para ontem. E nossos jovens, essa geração, irmãos, está sofrendo com esse imediatismo. Sabe por quê, irmãos? Porque o imediatismo tem levado pessoas a sofrerem com ansiedade. As pessoas estão ansiosas. E a ansiedade se manifesta em várias áreas, irmãos, de nossas vidas. Eu vou dizer para os irmãos, eu estou confrontando a ansiedade. Eu tenho problema com a ansiedade, mas eu estou confrontando ela. Minha esposa é minha testemunha. Eu estou confrontando. Porque, irmãos, a ansiedade não é um problema físico. Ansiedade é um problema espiritual. Ansiedade é não saber esperar.
É falta de confiar em Deus muitas vezes. Então precisamos, irmãos, fazer como 1 Pedro 5,7 nos diz. Lançando sobre Ele, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, precisamos confrontar isso. Amém, irmãos? Com certeza. Irmãos, e muitas vezes Deus vai agir em nossas vidas, Deus vai agir, Deus vai permitir tempestades para trabalhar os nossos corações, para trabalhar a nossa vida, para que nós possamos confiar no Senhor, pacientemente. Salmos 41 diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas vezes Deus quer trabalhar as nossas vidas nos ensinando a esperar, a confiar nele, a colocar a nossa fé, a nossa esperança nele. E Deus tem o seu tempo para agir. Irmãos, Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é todo poderoso, Ele é eterno, é bondoso, é misericordioso. Deus sabe qual é o melhor momento para agir em nossas vidas. Nós que precisamos aprender a confiar no Senhor que servimos. Concluindo, irmãos, eu quero concluir com a pergunta de início do nosso sermão nesta noite. Onde está a vossa fé? A sua fé está alicerçada em ídolos de barro que não ouvem, que não falam, que não podem fazer nada, que não respiram? Sua confiança está nas tradições que você recebeu de seus pais? A sua fé está a sua fé e confiança está na sua capacidade, na sua força ou na sua habilidade? Jesus hoje à noite está te chamando a colocar a sua fé unicamente nele. A abandonar tudo aquilo. A abandonar ídolos, a abandonar tradições, a abandonar a sua confiança em si mesmo. Porque, irmãos, a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Para nós confiarmos unicamente em Jesus. 3 maneiras, 3 atitudes que nós encontramos aqui no texto. Quando estamos diante das tempestades, se aproxime de Deus. Ore ao Senhor e espere no agir de Deus, porque certamente Ele vai agir. Espere o agir poderoso de Deus na sua vida, para que no final de tudo, você possa glorificá-lo, sabendo que foi Ele quem fez isso na sua vida. Confie no Senhor. Coloque sua fé no Senhor e espera nele. Amém, irmãos? Eu termino com este texto. Abra sua Bíblia lá em Salmo. Salmo de número 37, versículo 4, até o versículo 7. Deleita-te. O que é deleitar? Deleitar é se alegrar, estar contente com Deus. Deleita-te, se alegre, tenha prazer no Senhor, e te concederá os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Que isso possa ser uma verdade em nossas vidas. Amém, irmãos?